Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco nesta quarta temporada, onde nós estaremos falando sobre a missão de Deus e a minha missão. Olha, a lição deste trimestre está maravilhosa. Você não pode ficar sem ela, por favor. Aqui, esta lição estará falando sobre a missão de Deus, a missão do ser humano, a missão de todo crente. Você não pode ficar de fora disso. Se você não tem a sua lição, mande uma mensagem para nós vamos tentar mandar para você de uma forma virtual, de uma forma física, ou se você quiser, ela também está em aplicativo. Vá lá no Play Store, no Apple Store, escreva lá Escola Sabatina e você vai poder baixar a lição de uma forma gratuita no idioma que você quiser, para você poder ficar por dentro de todo o conteúdo. Mas se você também quiser nos seguir nas redes sociais, por favor, filho de Deus, se você ainda não foi lá no YouTube, vai lá, @paulistaleste, tá vendo aqui? Vai lá, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo. E se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não quero YouTube, eu quero o Instagram. Temos Instagram também, vai lá, mips.apl. E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo, vai receber os reels semanalmente, para que você possa estar aumentando seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, não estamos sozinhos, estamos com nossos amigos da semana passada, Pastor Álvaro Piacenso, muito obrigado por estar aqui conosco. Mande um alôzinho pro teu pessoal, lá do distrito, a esposa do Pastor Álvaro é minha secretária lá na Associação Paulista Leste, a Mariane. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. Queridos, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Mando aqui um abraço aqui para o meu distrito do Jardim Maringá, os meus amigos, a minha querida esposa, meus filhinhos também. E é uma alegria poder compartilhar mais uma semana do estudo da lição. Amém. Temos aqui o pastor Márcio Nogueira da Paz. Da Paz. Ele só dá paz para nós. Tá vendo? Uma coisa maravilhosa? Pastor Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco. Nosso cantor, compositor. Rapaz. Se você não sabe, quem fez a música da Liberdade Religiosa foi esse homem aqui, não foi? Deus deu o privilégio de Tá vendo? compor uma música aí da Liberdade Religiosa. Se tornou hino, né, oficial, aí para a divisão sul-americana. Então, eu só louvo a Deus por ele ter permitido estar nessa missão através da música também, né? Eu amo esses caras aqui, diferenciados. Eu gosto de ficar perto para pegar o poder desse povo aqui. Povo maravilhoso. Pastorzão, só mandar um abraço pro povo lá, pode ser? Manda lá. Povo lindo do distrito de Caieiras, um abraço para vocês. E ó, a lição está espetacular. Então, curte e compartilha, né, Pastor Léo? Por favor. Esse podcast aqui para que alcance ainda mais pessoas. E já falando de missão, através de um compartilhamento, de um podcast, de um link, você pode alcançar um coração que ainda não conhece Jesus. Né? E só para você ficar por dentro, na lição dessa semana, no dia 8 de outubro agora, é o projeto Maná nas nossas igrejas. Aí na sua igreja vai ter um posto do projeto Maná. Amém. Você não pode ficar de fora disso, porque é onde você vai poder fazer a sua assinatura, você vai poder fazer com que o teu alimento espiritual esteja cada manhã aí no seu lar. Então vai ter a igreja aberta, vai ter a diretora de escola sabatina, vai ter um computador, uma impressora para fazer as assinaturas da igreja. E nós temos um sonho, pastor Márcio, pastor Álvaro, de termos 3.000 assinaturas no projeto Maná deste ano. Ano passado era 3.000. Conseguimos 2.996 assinaturas. Rapaz, faltou 4 para a gente alcançar nosso objetivo, nosso sonho. Eu acho que esse ano nós vamos alcançar em nome de Jesus, hein? Vamos passar em nome de Jesus. Vamos. Esses pastorzões aqui vão nos ajudar também na promoção de tudo isso. Tá bom? Pode contar lá com o Jardim Maringá, viu? Bora lá, bora Caieiras. Vamos lá. Não tem como a gente se manter bem alimentado se a gente não tiver um bom alimento. Com certeza. Isso daí. Forte na fé. Eu conto com vocês. Vamos lá, queridos. A lição dessa semana, a missão de Deus nos alcança, parte 2. Pastor Márcio, pode orar por nós nesse momento para darmos início a essa lição? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos pedir aqui entre nós a presença do Espírito Santo
para que a gente compreenda, de fato, qual foi a missão que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Senhor também abençoe a cada ouvinte, a cada telespectador aqui, que está estudando junto com a gente, Pai. Que nós consigamos, por favor, ter clareza daquilo que o Senhor preparou para nós e planejou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Verso para memorizar. Marque aí. Mateus capítulo 28, verso 19 diz: Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, ele dá uma missão à igreja de uma forma assim contundente e explícita. Vá e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho uma teoria que eu aprendi com algumas pessoas, principalmente quando eu estive no IAN, estudando teologia em 2008. Um bom líder, ele só é bom quando ele faz um discípulo melhor do que ele. Meu irmão, isso aí é forte. E Jesus, ele pregou a mensagem para um povo. Depois, os seus discípulos foram alcançando povos muito mais do que ali Jesus pregando pessoalmente. E Jesus fez grandes líderes depois. Ele é o maior líder que já existiu. E é através deste exemplo que nós temos que colocar em prática também na nossa vida. Não adianta o pastor Márcio ser o grande compositor, o grande músico, o grande pastorzão lá de Caieiras, mas se ele não fizer discípulos através dos seus anciãos, dos seus líderes, Não adianta nada. não vai adiantar tá sendo nada. em vão, né? Como que nós podemos levar essa mensagem para os nossos irmãos lá? Pastor Álvaro, pastor Márcio. Olha que coisa interessante, né? O exemplo maior de um missionário é o próprio Deus, tá bom? Olha que Deus, ele enviou o seu filho aqui, tá? Para nos salvar. E a gente percebe que o envolvimento de Deus aqui em compartilhar o seu grande desejo, que é salvar, é o mesmo desejo que nós temos que ter, tá bom? Eu não posso ser egoísta ao ponto de não compartilhar essa missão com as pessoas. Deus, nós já estudamos na lição anterior, ele quer estar conosco. E como que ele vai executar essa missão? Estar conosco através do nosso compromisso de estarmos com ele, cumprindo essa missão. Por isso que o verso fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. Então a linha mestra aqui de um exemplo missionário é o próprio Deus. O que você acha, pastor Márcio? Eu vejo que o ponto central da lição passada foi a missão de Deus em se relacionar com seus filhos, com seu povo, e deixar claro qual o propósito dele através de nós. E aqui agora vem e fortalece tudo isso, e eu vejo que a centralidade daqui é: filhos, vocês irão continuar aquilo que eu dei início. Vocês têm que fazer discípulos como eu fiz. Então agora eu sei, eu estava aqui estudando, né? E entendi uma coisa também. O pecado nos separou de Deus, mas a sua missão nos uniu a ele novamente. Exatamente. Então isso eu acho muito, muito interessante, isso muito legal, porque sim, os nossos pecados causam, nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. Mas a missão que ele criou, a qual ele nos convidou para fazer parte, nos une a ele novamente. Então, essa linha do tempo, né, que eu falei também na lição passada, estamos hoje na condição de pecadores, mas em breve estaremos na condição de glorificados. E a lição ela deixa bem claro aqui a harmonia do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Sim, né? A Trindade trabalhando. Trabalhando de uma maneira assim bem unida com esse propósito intencional de salvar. Cada um tendo ali um papel importante. Cada um ali da Trindade tendo a sua personalidade, mas com o mesmo objetivo. Sim. Salvar as pessoas. E o que eu acho interessante também aqui, pastor Álvaro, pastor Léo e você que nos ouve, a lição diz que quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos identificar um Deus que nos busca intencionalmente.
Eu sempre digo ali para as minhas ovelhas, né, lá do Distrito de Caieiras, que nós não podemos fazer nada sem uma intenção. E uma intenção de levar oportunidade de salvação. Então, outra coisa que eu achei interessante da lição também, que Deus ele decidiu se manifestar a nós de tal forma que a gente conseguisse entender a sua natureza e o seu propósito acima de tudo. Então, eu vejo que Deus ele está sempre preocupado em mostrar para nós uma forma simples de levar o evangelho. Tanto que ele se revelou através de nós, sendo um de nós, né? Um semelhante a nós. Por isso que quando nós estamos compartilhando essa missão, compartilhando esse evangelho, a nossa intenção é essa, é salvar. Exato. É salvar. Porque essa foi a intenção de Deus. Não é dar assim um estudo bíblico ou cumprir uma missão por cumprir. Não. Nós temos que ter a intenção de realmente levar a pessoa a uma decisão. Intencional. Intencional. E é onde que nós entramos na questão, a lição, ela deixa bem clara, né? Que não apenas nós chegamos a conhecer Deus, mas como também nós precisamos compartilhar com os outros a nossa experiência com Deus. Porque não tem como eu falar que eu pertenço a Deus se eu não falo dele. Não tem como falar que eu creio em Jesus se eu não compartilho isso. E não tem como eu falar que eu creio em Jesus, principalmente se eu não consigo externar isso às pessoas. O amor dele, a missão dele na minha vida. Onde nós entramos no contexto de domingo, sobre o Deus triuno, a origem da missão, você vê claramente as 3 pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo na operação da missão ao ser humano. Você vê cada um no seu papel, com sua função exemplificada de uma forma clara para nós. E aqui a missão de Deus nas Escrituras tem Jesus na frente e no centro como único caminho para a salvação. Isso que eu acho interessante. A missão, ela está toda centralizada na divindade. Exato. Não é no ser humano. O ser humano, nós não somos os protagonistas. Nós somos coadjuvantes dentro dessa mensagem, mas com papéis claros para tudo isso. Como que nós podemos falar para as pessoas sobre a certeza que essa missão ela se origina em Deus e não no coração do ser humano? Porque, como a lição ela termina dizendo assim, aprendemos que a missão não é nossa. Portanto, ela pertence a Deus. Se pertence a Deus, ela não vai falhar. Bonito isso aí, né? Eu acho muito interessante essa parte da lição. Quando a gente lê aqui João, capítulo 20, verso 21 e 22, a gente compreende algo muito específico, né? Da origem da missão sendo através da Trindade de Deus e entendendo que ela realmente pertence à divindade, pertence ao Deus triuno e por isso a gente não precisa temer. Esses dias eu estava conversando com um irmão que deu um estudo bíblico completo para uma pessoa e no final do estudo bíblico, pastor, a pessoa falou assim, não, tudo bem, gostei. E aí então aquele irmão fez um apelo para a pessoa, né, aceitar a Jesus, também ali aceitar se batizar nas águas como o próprio Cristo. E ele falou, não, eu só gostei, mas não preciso disso, não quero isso. E o irmão veio falar comigo muito frustrado, sabe? Nossa, pastor, eu dei uma série de estudos e a pessoa não aceitou e tal. Então eu queria dizer algo que talvez possa confortar o seu coração. Não que isso nos isente de continuar a missão, mas não se frustre quando alguém não aceita Jesus, porque o nosso papel não é convencer essas pessoas, é anunciar. Então a nossa missão é sim apelar para que ela aceite, mas se porventura ela não vir a aceitar, fique tranquilo, você ainda está cumprindo a missão de anunciar, que eu acho que isso também é importante. E aqui diz, né? Nós não precisamos temer a missão, porque a missão é de Deus. Então fica tranquilo, fica tranquila, porque você foi chamado, você fez sua parte. E agora deixa, confia. Como o pastor Léo falou no início, né? A gente não pode subestimar o poder do Espírito Santo. Ele vai agir, em algum momento ou outro ele vai agir. Isso é tão interessante que nem todas as pessoas que Jesus entrou em contato aceitaram, né? Por exemplo, o jovem rico, né? Jesus falou para o jovem rico, você tem que vender tudo e dar aos pobres. O final da história foi triste. Foi triste, ele saiu triste, tá bom?
Mas isso não impediu Jesus de continuar cumprindo a missão. Ele Exatamente. levou. Até porque nós estudamos na lição anterior que Deus dá a livre escolha, né, para as pessoas. Então, o nosso papel realmente é sermos condutores. Quem vai trabalhar realmente ali na conversão daquela pessoa, na decisão daquela pessoa, é o Espírito Santo. Nós temos que estar com a consciência tranquila que nós cumprimos o nosso papel, o nosso chamado. E seguimos avante, né? Essa questão que o senhor falou, né, de sermos condutores, como é de extrema responsabilidade para nós, né, sabermos que pode ser que alguém conheça Cristo ou não por causa de mim. Então, pode ser que eu tenha uma oportunidade, encontre alguém e não fale desse Cristo. Então, eu converso com muitas pessoas também que falam, pastor, eu me sinto incapaz, eu acho que eu não consigo e tal. Você precisa simplesmente transbordar aquilo que você vive. Então, Ellen White, né, ela, no livro O Maior Discurso de Cristo, diz que quando eu não consigo transbordar a luz de Cristo, é porque eu não estou ligado na fonte, que é Ele. Então, eu acho isso também, assim, bem sério, porque quando eu não consigo, eu não vou, eu tô, talvez, longe da luz. Então, porque é quando a gente recebe a notícia boa. Imagine que você acorda e você abre tua conta e tem lá 10 milhões de dólares. Aí. Meu amigo, um tipo de coisa dessa, né, que é simplesmente material, a gente gostaria de sair falando para todo mundo. Ganhei, né? Com todo cuidado, é claro. Por que que quando eu recebo uma boa nova do evangelho, eu tenho vergonha de falar? Então, O medo de aceitar. o medo, né? Não tenha vergonha. Encontrou alguém no metrô, no trem, no seu trabalho, em qualquer lugar. Ore com sua pessoa, fale com ela. Não tenha medo. Não tenha medo. Vá e fale, porque Deus, ele nos empoderou com o Espírito Santo. Então, é difícil a gente ter a luz e não ser notado, né? Eu acho interessante, né? Porque você falou dos 10 milhões, eu fiquei pensando aqui, rapaz. Seria bonito isso daí, mas Imagina, deixa pra lá. acordar com tudo isso. Mas fazer discípulos, como a lição ela nos fala na parte de segunda-feira, é importante a gente entender que o único verbo de ação, ele está no imperativo nessa parte. Jesus fala, ide, portanto, e fazer discípulos. Façam. É ensinar a todos. Tem gente que acha que missão é só fazer dentro da igreja. E não é. Ali não é missão. Ali é você ter comunhão. A missão é fora, da porta para fora. As pessoas não compreendem. Tem gente que chega... Eu era pastor, até conversei com o pastor Alvo vindo para cá. Tinha pessoas que chegavam para mim e falavam assim, pastor, ano que vem eu quero trabalhar só na obra missionária. E eu levantava a mão para o céu e falava assim, Senhor Jesus, obrigado, o senhor está levantando gente aqui. E o cara ficou como diretor missionário da igreja, eu olhei para ele quando estava lá, depois da Semana Santa, abri o mar e falei, e aí, como é que tá os estudos? Ah, pastor, não estou dando estudo para ninguém ainda. Eu falei, mas como assim? Que obra missionária Estou é essa? esperando Deus mandar as pessoas para mim. Eu falei, não, você não está entendendo o contexto da missão. Ide, sai, é da porta para fora. As pessoas nunca vão ler uma Bíblia. Talvez a única Bíblia que eles vão ler é a nossa vida. Exato. Testemunho eu tenho vivo, que né? dar um testemunho vivo de Jesus. Eu tenho que transparecer aquilo que Paulo fala. As pessoas precisam exalar o perfume de Cristo. Sim. Nós precisamos ter cheiro de Jesus. Porque se eu não exalo o perfume de Cristo, eu estou exalando o fedor de Satanás. O cheiro do enxofre. Aí pega, né? E aí é onde nós vamos entrar aqui. Qual que é a minha missão? Qual que é o meu foco? Fazer discípulos. Eu faço discípulo de Cristo ou eu faço discípulo do inimigo aonde eu estou? Pastor Léo, eu quero acreditar o seguinte. Atrelado a esse pedido tem uma promessa. A Bíblia fala que a presença de Cristo, certo? Ela vai estar se nós estivermos cumprindo a missão. Fazendo o quê? Discípulos. Então, veja bem, essa aqui é a segurança que Deus nos dá, né? Condicional, né? É algo condicional, eu vejo assim, tá bom? Deus, ele quer estar conosco, do nosso lado, não é para a gente ficar em casa de braços cruzados. Deus quer ser o nosso incentivador
é como diz o pastor ali, saindo da nossa zona de conforto, que é a nossa igreja, indo lá fora, enfrentar ali os desafios e pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos. Não desistir na primeira barreira. Exatamente. Né? E aqui eu vejo também que existe um processo do discipulado, né? Sim. Então, o processo básico aqui, revelado em Mateus capítulo 28, é: vão, façam, batizem e ensinem. Então, vocês têm que sair. Para alcançar, tem que sair. Depois eu quero que vocês batizem essas pessoas. Eu quero que vocês façam delas discípulos. E quando a gente fala em fazer discípulo, eu entendo que nós somos chamados também para liderar pessoas. E não todos têm a sua influência como líder. E liderar nada mais é do que influenciar. Eu preciso influenciar pessoas. Eu fui muito tempo líder jovem em Santa Catarina, da igreja adventista lá em Santa Catarina, na cidade de Itapema. E eu cometi um grande erro lá, pastor. Enquanto eu fui líder jovem, eu não falo isso para me engrandecer, mas Deus me dava o privilégio de conseguir realizar as coisas, movimentar a igreja, movimentar os jovens. Mas quando eu saí de lá e vim embora, tudo parou. Eu falei, tá errado. Porque eu estava preocupado em fazer as coisas acontecer, mas não estava preocupado em treinar, em preparar alguém, influenciar alguém para ficar no meu lugar, caso eu viesse a sair. Então eu entendo que o maior erro hoje nosso é não conseguir influenciar pessoas a querer fazer o mesmo que a gente está fazendo. Ou querer fazer, né, participar dessa missão de Cristo. Então eu entendo que existe um processo. Liderar é influenciar. E você tem que ir, fazer discípulos, batizar e ensiná-los. E é onde nós entramos nessa parte da lição de terça-feira sobre um evangelho eterno, a mensagem da missão. O evangelho, a lição, ela fala assim, contudo é notável que essa mensagem, ela é eterna, mas apenas um evangelho que pode nos salvar. É o evangelho de Jesus, a pregação da mensagem. E ele permanecerá o mesmo até que a missão de Deus seja plenamente cumprida. A mesma comissão que é dada aos primeiros discípulos também é dada a nós hoje. Nós devemos fazer discípulos focados em todos os elementos bíblicos do discipulado, com o propósito principal: estar preparado e preparar outros para a volta do mestre, como o pastor Márcio disse. Eu posso ser uma pessoa muito boa no que faço, mas eu só serei melhor o dia que eu conseguir fazer alguém ser melhor do que eu. Uhum. E essa é a missão. Eu posso ser um grande líder de jovens, eu posso ser um grande missionário, eu posso ser um grande pastor, cuido, mas se eu não ensinar o meu rebanho a cuidar de si, eu não ensinar alguém se desenvolver num contexto para que a obra não fique dependente de um único viés, eu tenho que entender que a missão é para tudo e para todos. Então, eu tenho que fazer alguém melhor do que eu. Tem muita gente, sabe, pastor Léo, cheias de dons na igreja. E fora dela também. Mas essas pessoas ainda não foram despertadas a isso. Muitas nem sabem o dom que tem. Então, tem gente que fala assim, eu nasci sem dom nenhum. Porque geralmente se olha aquele dom que está mais na vitrine, né? Mais explícito. Pregar, cantar e tudo mais. Isso também eu entendo como dom. Mas dom é você servir o próximo com a habilidade que Deus te deu. Então eu vejo que tem muitas pessoas hoje estacionadas na igreja porque ninguém foi lá talvez e motivou essas pessoas a usar as suas habilidades para servir. Minha mãe, por exemplo, ela faz pão, né? É pão integral. E que saudade do pão da minha mãe. Lá em Maringá. E geralmente ela faz pão e ela doa alguns pães pro vizinho, tal, para algum amigo que veio. E através dessa bondade, ela consegue aproximar pessoas dela e naturalmente de pessoas de Cristo. Então, assim, identifique qual é a sua habilidade natural, aquilo que você tem facilidade em fazer, e transfira isso e use isso para abençoar pessoas, ser um canal de bênção, né, pastoral? Ser um conduto de salvação
E como o pastor Léo disse aqui, né? Existe uma missão, mas dentro dessa missão tem uma mensagem. Nós temos que ser intencionais, usar as nossas habilidades para poder servir com a intenção de salvar. E veja bem, olha que coisa interessante, né? Esse evangelho eterno aqui, que é a mensagem que salva, né? Por que é um evangelho eterno? Nós temos que colocar, quando o anjo fala ali que esse é o evangelho eterno de Apocalipse 14, 6 e 7, porque esse evangelho eterno é o mesmo evangelho vivido por Noé, é o mesmo evangelho vivido por Moisés, é o mesmo evangelho vivido ali pelos profetas. Não mudou, né? Ele não mudou, exatamente. E não é aquele evangelho da conveniência. Não, esse eu aceito, aquele eu não aceito. Não. Esse é melhor para mim. Não. Eu não vou aceitar essa mensagem porque ela não está me trazendo uma satisfação pessoal. Não. O evangelho eterno é aquele que não é fragmentado. Exato. É aquele que Deus deixou desde os primórdios e vai ser o evangelho eterno que vai nos levar até o céu. A mesma comissão dada aos primeiros discípulos Exatamente. também nos é dada hoje. Hoje. Então a gente deve, né, diz aqui a lição, devemos continuar a tarefa de fazer discípulos para Cristo em todos os lugares. E por isso que eu acredito que Deus levantou essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ser esse povo remanescente, para restaurar essa verdade. Essa verdade que foi pisada, essa verdade que foi deixada, aquela verdade que os apóstolos pregaram, nós temos que pregar. Não temos que ter medo dessa mensagem que salva, porque é a mensagem do outro anjo, né, que diz aqui Apocalipse 14. Exatamente. E onde nós entramos na parte de quarta-feira, que eu acho maravilhosa também na lição, o povo de Deus, o canal da missão. Aqui nós entramos num contexto que, assim, no Novo Testamento, a missão de Deus, ela continua através de Jesus. O Salvador ressuscitado lançou, então, uma estratégia missionária renovada. A missão, ela não se origina com a igreja, mas a igreja existe porque Deus ainda tem uma missão para ser cumprida e está usando ela para fazer isso. Exato. Não adianta nós entrarmos num contexto de falar que não existe salvação fora da igreja, como alguns pensam, que isso é um princípio do primeiro século. Não adianta eu colocar que não haverá salvação para as pessoas se não forem denominadas. A salvação é dada a todos. Ellen White, ela fala no livro Testemunhos Seletos que haverá pessoas que vão galgar aos portões celestiais sem nunca ter guardado um sábado sequer em suas vidas. E terão o privilégio de guardar o primeiro sábado na viagem da terra para a eternidade, diante do seu grande Senhor. Que privilégio! O primeiro sábado de suas vidas vão guardar diante de Jesus, o seu Criador, né? E aqui a lição, ela coloca assim, qual que é a missão da igreja? Hoje nós paramos para pensar. É a mesma que foi dada e chamou a igreja para sua existência. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Infelizmente, em alguns lugares, isso me dói o coração de falar. A igreja está se tornando um clubismo, não uma fonte de missão. Sim. O encontro social, infelizmente. As pessoas estão achando que a igreja se tornou um lugar que você chega, paga a sua mensalidade, que é devolver seus dízimos e ofertas, depois querem ter bons programas, boas pregações, boa música, rever os amigos, põe o papo em dia, tá tudo certo, volta para casa. E quando não acha legal, vou procurar uma outra aqui que me agrade mais. Outro canto. Gente, a lição ela deixa bem clara. Qual é a missão da igreja? Eu digo assim, né, pastor Léo? Eu e você, como criaturas, quando a gente vai à igreja, a gente não deve ir à igreja para assistir um culto. Nós devemos ir à igreja para adorar a Deus, nos fortalecer e fora dela cumprir a missão. Então, aqui diz, né, que Deus ele tem um povo, existe uma missão, existe uma mensagem para essa missão, que é a mensagem de Apocalipse 14, teme a Deus e dá-lhe glória, e existe um povo que tem que levá-la. Agora, que povo é esse, né? Então, aqui diz na lição de quarta-feira, Deus sempre tem tido aqueles que o representam fielmente seu caráter
e em obediência segue seus propósitos. O povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados e que aceitaram seu convite para ser participantes da sua graça. Então Deus ele criou, ele chamou um povo. Então existe um povo específico para levar. Quem? Aqueles que aceitaram o convite de participar aqui da sua graça. Recebe primeiro a graça E depois compartilha. e depois compartilha. Nós sabemos que quando Deus chamou aquele povo até no sentido geográfico, estava numa linha onde todas as nações tinham que passar por ali, tá bom? Então Deus, a princípio, chamou Israel para que as pessoas fossem até Israel. Agora, Deus, ele tem um canal diferente. Nós temos que ir até as pessoas agora. Hoje a igreja tem que ir até as pessoas. Por quê? Porque o canal dessas bênçãos é a igreja. E nós somos, né, a igreja, né, pastor? Exato, Nós somos nós paredes, somos. né? Então, porque às vezes a gente fala, não, eu vou ficar aqui na igreja, eu não vou ter essa iniciativa, se quiser o povo vem aqui. Tudo Já bem, estou devolvendo meu dízimo, já estou dando minha oferta. alguns podem até vir à igreja como visitantes, mas a grande maioria não vai vir. Nós temos que ir até as pessoas. Tanto é que Ellen White fala aqui na lição de quarta-feira, né? Testemunho para a igreja, na página 315. A missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer e divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Então nós temos que conquistar essas pessoas. De que maneira? Indo até elas. Mostrando o que Jesus fez em nossa vida. Mostrando o que Jesus é capaz de fazer na vida de todos. Sim. E isso nós entramos na parte final da nossa lição, na parte da quinta-feira. O mundo é a arena da missão. Exatamente. Gente, que parte maravilhosa, porque assim, eu estava como pastor de um distrito, de repente uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou sair dessa igreja. Uma cantora. Eu falei, por quê, irmã? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Tendo algum problema? Ela falou, não, pastor. Quando eu vou nos lugares, eu vou cantar, as pessoas me convidam para almoçar, me tratam bem, me dão oportunidades. Aqui, ninguém me deixa fazer nada. Aqui, não me chamam para nada, não vou... Falei assim, tá, e qual o problema? Não, mas nos lugares que eu vou, as pessoas só faltam estender um tapete para mim. Falei assim, sim, é que lá ninguém te conhece. Aqui todo mundo te conhece. Já sabe quem é você. Falei, isso é o normal. Eu tenho que entender que a missão começa aqui dentro. Tem gente que chega... Eu acho lindo as pessoas irem para a Janela 1040, Síria, tudo quanto é canto para poder pregar mensagem. Mas a minha missão começa a primeira coisa na minha casa. Começa na minha vizinhança. Na minha família. Para depois eu ir para os confins da terra. Não é à toa que Jesus fala, primeiro Jerusalém, depois Samaria, para depois os confins da terra. Tem tanta gente na minha família que não conhece Jesus, que precisa conhecer esse Jesus. Por que eu quero despertar uma missão lá nas Conchichinas, sendo que eu posso começar aqui? Existe um processo, né? Aqui, depois vai indo, vai evoluindo, evoluindo. Como que eu posso entender esse contexto de missão aqui, gente? De nós, nessa semana nós trabalhamos dois contextos, né? A missão da igreja e principalmente o contexto do Evangelho Eterno. Mas ambos estão interligados num contexto. Um é pregar a mensagem a toda a tribo, língua e nação, e a outra é a todas as nações. Ambos falando da pregação global. Como que eu posso encaixar a minha igreja, o meu povo, dentro de tudo isso, se nós aceitarmos essa verdade como algo pleno? Olha que coisa interessante aqui, pastor Léo. A Bíblia, ela define que a nossa arena de missão é o mundo. Mas ela define aqui alguns conselhos práticos e importantes aqui. A área número 1, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. O que significa isto? As pessoas que estão próximas de nós, como o pastor falou, os amigos, os parentes, os nossos vizinhos, ok? As pessoas que estão ali na geografia da igreja. Aí tem a área de número 2, continua com toda a Judéia e Samaria. Podemos destacar aqui todo o estado de São Paulo, tá bem? É a nossa geografia. E depois a área de número 3, até os confins da terra. Aí já... O mundo. O mundo todo. Só que é o seguinte, olha que coisa interessante aqui.
para nós notarmos a importância da missão. Minhas testemunhas. O que é você testemunhar? Você vê algo e você falar sobre ele. E você viver aquilo ali. Vivenciar, né? Olha, Você vivenciou isso. vivenciou. Aquilo ali foi importante para você e você está dando um exemplo. Eu já encontrei algumas pessoas que tinham dificuldade, pastor Léo e pastor Márcio, de entregar folhetos ali na vizinhança. E uma vez eu abordei uma pessoa. Por que você, ao pegar os folhetos, você vai tão distante da sua casa? Talvez um bairro bem distante. Aí, aprofundando ali, eu percebi que ele não dava um bom exemplo. Já imagino já. A incoerência. Então, veja bem, a arena é todo mundo, mas nós temos que ser coerentes. Nós temos que dar o exemplo e termos a autoridade que, ao falar aquela mensagem transformou o nosso coração. Sabe, pastor Alves? Se nós darmos exemplo, a gente não vai ter dificuldade de testemunhar ou de cumprir a missão. Às vezes é mais fácil a gente ser missionário fora, porque não nos conhece, do que para o nosso vizinho, porque ele está ali, parede com parede, ouvindo como eu trato a minha esposa. É aí que está. Ouvindo como a esposa trata o marido, como eu trato os filhos, né? Toda essa questão. Então eu penso assim, não sei, não digo impossível, porque para Deus não tem nada impossível, mas não tem como eu ser um missionário além-mar enquanto eu não for um missionário no local onde eu estou. Não adianta eu querer, né, dar o passo maior que a perna. É um processo. Não adianta eu querer, vou lá agora, vou para a Síria, ficar lá, porque eu vejo foto dos amigos e como que é tal. Amigo, pensa bem, porque ir para uma outra cultura, ir para outro local, na verdade, é você encarnar naquela cultura. Então tem gente que acha bonito o brilho. Uma vez chegou um menino para mim no colégio, fui pastor em 2 colégios aqui na Associação Paulista Leste, em São Paulo, Vila Alpina e Vila Matilde. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, nossa, eu quero ser pastor. Eu falei, rapaz, que legal. E qual é a sua maior motivação em ser pastor? Ele falou, cara, eu acho muito legal, porque pastor, ele tá sempre pregando, ele tá no palco, ele tá gravando podcast, ele tá sempre, cara, é muito massa, né? Um adolescente. Eu falei assim, amigo, você não entendeu ainda? Você quer ser pastor daquilo que você está vendo, assim, dos melhores momentos de um pastor, onde ele, na verdade, está sendo mais visto. Está ali pregando no evento, está pregando na igreja, está cantando, fazendo alguma coisa. Mas ser pastor, eu falei para ele, não é aparecer para as pessoas, é servi-las, é amá-las. Então, assim, eu quero orar com você e te explicar o que é realmente ser um pastor. Daí expliquei para ele minha rotina e tudo mais. Enfim, mas tem muita gente que está querendo ser algo pela glória que os outros, daquilo que eles estão vendo. Quer ver uma coisa, pastor? Antes de nós discutirmos a geografia, que a geografia é o mundo, o limite é o mundo, nós temos que discutir a nossa vivência com essa mensagem. Que a Bíblia, antes de falar da geografia, ela fala, sejam minhas testemunhas. Exato. Então nós temos que viver. E nós sabemos que quando a gente vive essa mensagem, a gente já está pregando o evangelho, sem falar nada. E outra coisa, né, pastor? Eu preciso entender quem eu sou. Sim. E preciso entender e saber o que eu estou procurando também. Porque se eu não sei o que eu estou procurando, quando eu encontrar, eu não vou perceber. Então, Deus ele preparou algo muito precioso para nós. Então, eu preciso entender quem eu sou a testemunha de Cristo. Eu fui chamado para ser participante fiel da obra e da missão de Cristo, e eu estou procurando levar o evangelho. Você tem que saber quem você é e o que você quer, porque quando chegar para você, você vai perceber aquilo ali. Muito bem, queridos, chegamos ao final, e aqui nós encerramos com o contexto que o pastor Márcio estava falando. Você nunca deve se esquecer de onde você é. De onde a gente veio, principalmente. De onde você veio, de onde você está, e principalmente aonde você quer chegar. A missão de Deus te envolve em tudo isso. De onde você se originou, aonde você se encontra agora e aonde você deseja um dia estar. Você deseja estar no céu, então prega a mensagem de Jesus. Leve Jesus aos corações, porque eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a vida de milhares de pessoas. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter entendido aqui o suprassumo dessa lição. O contexto. A missão de Deus
é a minha missão. Salvar do pecado e guiar no serviço do Senhor Amém. Jesus. Amém. Vamos terminar com uma oração? Pastor Álvaro, pode nos Termino. abençoar? Querido Pai, que alegria poder participar desses momentos especiais que tão bem nos fez. Amém. Que o nosso coração esteja focado nessa missão de salvar. E que esse evangelho continue alcançando o nosso coração para alcançar o coração de outras pessoas também. Nos dê o poder do Espírito Santo para executar o nosso chamado e a nossa missão. Nós oramos por Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais uma lição da nossa querida amada Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que você possa pegar todo esse conteúdo aqui, passar para os seus alunos, passar para os nossos irmãos queridos. E a você que está nos assistindo pela primeira vez, que você possa ter tido um encontro com Deus e você possa ter encontrado a sua missão. Que Deus te abençoe. Não fique sem a lição deste trimestre. É a missão de Deus para a tua vida também. Um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.